Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e nossa aula de hoje são exercícios de revisão de geometria. Primeira questão. A figura representa um trapézio cujas bases AB e DC medem 6 e 10 decímetros. Sendo MN pontos médios dos lados AD e BC, conclui-se que a medida do segmento PQ é... Bom, esse segmento PQ, que é o segmento formado pelas diagonais do trapézio e pela base média dele, recebe o nome de mediana de Euler. Existe até uma fórmula para calcular essa mediana de Euler, no entanto, nós vamos trabalhar com o conceito de semelhança de triângulos, é o bastante. Então, nós temos as informações das medidas das bases. Então, a base maior mede 10, a base menor mede 6. Se você reparar, nesse triângulo ACD, como MN é a base média, quer dizer, o segmento que liga os pontos médios, eu posso dizer que MQ é a base média do triângulo ACD. Quer dizer, esse ponto é ponto médio do lado, Q é o ponto médio do lado AC. Então, você tem o triângulo dividido em um triângulo menor aqui em cima, semelhante ao triângulo ADC. Então, AMQ é semelhante a ADC e a razão é de 1 para 2. Quer dizer, o lado do triângulo menor é a metade do lado do triângulo maior. Então, se DC mede 10, MQ mede 5. A metade do lado. Então, MQ mede 5. Vamos analisar agora outro triângulo, o triângulo ABD. Mesma coisa, MP são os pontos médios. Então, quando eu traço aqui esse MP, eu tenho um triângulo menor DMP, semelhante ao triângulo DAB, e a razão de semelhança é de 1 para 2. Quer dizer, o lado do pequeno é metade do lado do maior, já que é ponto médio, né? AD mede o dobro de MD. Então, MP mede a metade de AB. AB é o dobro de MP. Então, MP é 3. Ele quer saber PQ. PQ vai ser MQ menos MP. Então, PQ vai ser 5 menos 3, que é 2. A nossa opção, letra B. 2 decímetros. Questão número 2. Um triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 15. O cateto AB mede 9. Calcule a distância do baricentro G até a reta AC. Então, ele já diz que G é baricentro. Para quem não lembra, baricentro é o ponto, né, de interseção entre as medianas. E o que é mediana? É a seviana que liga o vértice ao ponto médio. Então, M é ponto médio do lado BC. Então, é ponto médio. Então, divide ao meio. Então, MB tem mesma medida que MC. Ele quer a distância do ponto G até o cateto AC. Então, vamos lá. Sabemos que a hipotenusa mede 15, o cateto mede 9. Só de olhar a gente já repara que esse aí é um triângulo pitagórico, aquele triângulo 3, 4, 5. É proporcional, é o triplo desse triângulo. 9 é 3 vezes 3, né? 3 vezes 3. O 15 é o 3 vezes 5. E, obviamente, aqui vai ser o 3 vezes 4, que vai ser 12. Então, temos um triângulo grandão. E repara que quando eu traço a distância do ponto M até o lado AC, eu tenho um triângulo que é metade, né, do triângulo ABC. Metade no sentido da razão de proporção ali em relação aos lados. Porque você tem um triângulo retângulo com a hipotenusa que mede a metade da hipotenusa
BC. Então, como MC é metade de BC, esse triângulo daqui, por ser um triângulo retângulo, né, semelhante ao ABC, as medidas dos lados têm exatamente a metade das medidas do triângulo ABC. Então, se aqui AB mede 9, esse cateto mede 4,5, base média do triângulo. E como nós falamos aqui, AC mede 12, que é o 3 vezes 4. É o triângulo 3, 4, 5, que é 3 vezes ele. Se aqui é ponto médio, né, porque aqui é ponto médio aqui, eu tracei uma perpendicular, você vai ter que o triângulo é metade. Então aqui os lados são a metade, então aqui é 6, o outro também 6. Trabalhando agora com o triângulo AM, vou chamar aqui de P. Então eu sei que AMP ele é semelhante ao AG, vou chamar aqui de Qzinho, AGQ. Sei que aqui é 4,5, sei que aqui é o baricentro. O baricentro tem uma propriedade que é o quê? Ele divide a mediana na razão de 2 para 1. O pedaço em relação ao vértice é o dobro do pedaço em relação ao ponto médio. Então você tem que AG é o dobro de GM. Ou posso dizer que AG é 2/3 de AM. 2/3 de AM e aqui seria 1/3 de AM. Bom, então eu tenho que esse triângulo pequeno aqui, ele é semelhante ao triângulo AMP na razão de 2/3, né? Então esse cara daqui é 2/3 do lado AM. Se essa hipotenusa é 2/3 do lado AM, esse cateto é 2/3 do lado MP. Então x, no caso, que é eu chamei de D aqui, D vai ser 2/3 de 4,5, 2/3 de 4,5, vai simplificar, vai dar 1,5, o dobro, 3. Então, letra C é a nossa opção. No hexágono regular ABCD é F inscrito na circunferência de raio 4, a medida da diagonal FB. Então ele diz que a diagonal é, o raio, aliás, é 4. Se o raio é 4, nós sabemos que o hexágono pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. Então, o lado do hexágono também é 4. Se o lado do hexágono é 4, eu também sei que esse ângulo interno é 120 graus. Como é um triângulo isósceles, nós sabemos que as bases, os ângulos da base têm medidas iguais. Então, faltam 60 graus para 180, 30 graus para cada um desses ângulos. Traçando ali a altura do triângulo ABF, eu posso calcular o valor desta altura usando o seno de 30 graus. Seno de 30, portanto, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é 1/2, x é 2. Posso também achar agora o valor de y, que é a metade da diagonal, usando o cosseno. Eu já podia ter usado antes, né? Mas tudo bem. Cosseno de 30 é y sobre 4, cateto adjacente sobre hipotenusa. Raiz de 3 sobre 2, y sobre 4, y vai ser 2 raiz de 3. Se y é 2 raiz de 3, 2 raiz de 3 para cá, 2 raiz de 3 para lá, a diagonal mede 4 raiz de 3, letra C. Eu nem precisava ter descoberto a medida aqui dessa altura, podia ter ido direto aqui nesse pedaço. Tá? Mas como eu achei essa medida, eu podia ter calculado o y usando Pitágoras também. E para fecharmos a aula, na figura abaixo, considere o triângulo ABC equilátero de lado de medida 2 centímetros. AC é um arco, aliás, de uma semicircunferência cujo diâmetro coincide com um dos lados do triângulo ABC. Então é 2 centímetros o diâmetro. Ele quer saber a área da superfície colorida. Chamei essa parte colorida de L, porque parece uma lua. E aí eu chamei esse pedacinho aqui, que completa o semicírculo, de S.
O raio é 1, porque o lado do triângulo é de 2 centímetros. Então você tem que o que eu quero? Eu quero a área dessa lua aí. Eu posso pensar essa área L como se fosse a área do semicírculo de diâmetro AC menos essa área S. Ou seja, L mais S é igual à área do semicírculo. L mais S vai ser metade de πr ao quadrado, então vai ser π sobre 2, é a soma dessas duas áreas S e L. Bom, como é que eu posso achar essa área S? Porque para eu achar a área L, só se eu subtrair agora de π sobre 2 essa área S. Vou pensar no seguinte, é um setor circular menos esse triângulo de lados R e 2. Como é que eu posso descobrir a medida desse raio? Bom, se é um triângulo equilátero, esse raio aqui vai ser 2/3 da altura desse triângulo equilátero, porque aqui, num triângulo equilátero, o ponto de encontro das alturas também é ponto de encontro das medianas e também é ponto de encontro das bissetrizes. Então ali é baricentro. Então, já que é o baricentro, a altura é L raiz de 3 sobre 2, a altura é raiz de 3. Como é 2/3, 2/3 de raiz de 3 vai ser a medida do raio dessa circunferência. Tá. E aí nós podemos calcular esse setor circular, que nós sabemos que é de 120 graus, porque dividiu a circunferência em 3 ângulos congruentes. 360 dividido por 3, 120 graus. Então eu posso calcular agora a medida dessa área S. S vai ser 1/3 do círculo de raio R, então 1/3 de πr ao quadrado, menos a área desse triângulo. Olha a área do triângulo, como é que eu estou calculando. Metade do produto dos dois lados que são iguais ao raio, R vezes R, vezes o seno do ângulo formado por eles, seno de 120 graus. Bom, aqui o quadrado de 2 raiz de 3 sobre 3 vai dar 4 vezes 3 sobre 9. Eu simplifiquei esse 3 aqui com o 3 que vai aparecer daqui, então vai ficar 4/9 de π. Aqui, desse lado, você vai ter 2 vezes 2, 4, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3, e 3 vezes 3, 9. E o seno de 120 é o mesmo que o seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Podemos efetuar aqui simplificações. 2 vezes 2 dá 4, e aqui o 3 com 9 vai dar 3 aqui. Então, a área S é 4π sobre 9 menos raiz de 3 sobre 3. Eu quero a área L. Então, L vai ser π sobre 2 menos S. Então, π sobre 2 menos isso aqui. Tirei o parênteses, tomando cuidado de que menos com menos vai ficar mais. E aí, tirei o MMC, certo? O MMC é 18. Aqui vai ficar 9. Aqui vai ficar 2, e aqui fica 6. Por isso, 9π menos 8π mais 6, raiz de 3. 9π menos 8π, π mais 6, raiz de 3, sobre 18 centímetros quadrados. E essa é a área que nós estamos procurando. Essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.